Salve, salve, viajantes e mochileiros! Sejam muito bem-vindos ao meu canal Lara na Mala. Pra quem não me conhece, eu sou a Larissa, sou fotógrafa, já viajei por mais ou menos 25 países, já vivi muitas aventuras por esse mundo afora e resolvi fazer esse canal pra trazer pra vocês um pouco dessas histórias, dessas coisas engraçadas que eu vivi pelo mundo afora e pra dar dicas também sobre viagens. Então quem gosta de viajar, quem gosta de viver grandes aventuras, seja em cidade, seja em natureza, fique ligado nesse canal depois da vinheta. E aí pessoal, hoje eu resolvi trazer pra vocês esse primeiríssimo vídeo do canal um tema que eu acho que é bacana e importante pra todo mundo quer saber. Como viajar muito com muito pouco dinheiro. Bem, todo mundo que via as minhas fotos pelo meio do mundo, das minhas andanças, sempre pensava: nossa, como a Larissa é rica, fina, uau! Ô, gente... Mal sabem essas pessoas o aperreio que a gente passava pelo meio do mundo, comendo cai duro no meio da rua, pesquisando onde era mais barato, como é que fazia para pagar metade do preço nas entradas das coisas, né? É isso, nada mais do que muito planejamento, economia, muita economia e um pouquinho de dicas que vão facilitar o nosso caminho para uma boa viagem sem precisar gastar tufos de dinheiro, né? Então hoje eu trouxe 10 dicas para vocês que querem viajar muito com muito pouco dinheiro. Fica ligado. Primeiríssima dica: estadias baratas. Bem, eu acho que no orçamento de uma viagem, uma das coisas que a gente gasta mais é com estadia, né? Se a gente for ficar em hotéis, existem hotéis que são, não sei, uma diária paga todos os dias das minhas viagens, né? Nunca fiquei em hotéis assim. Quando eu viajava, então eu buscava ficar sempre em dois tipos de estadia. Hostels, albergues, né? São geralmente muito baratos, principalmente se você aceita dividir o quarto com 12 pessoas, 6 pessoas. Muita gente acha isso meio... Eu acho muito bacana, né? Você acaba conhecendo muita gente, mesmo que você esteja acompanhado com outras pessoas, mas quando você fica num quarto de albergue compartilhado, você acaba conhecendo as outras pessoas, abrem-se portas, você faz novas amizades, muito mais do que se você estivesse num quarto fechado com acompanhante ou sozinho, né? E a segunda estadia, tipo de estadia que eu fazia muito, era o couchsurfing, principalmente lá pelas Europa da vida. Lá o pessoal faz muito couchsurfing. Pra quem não sabe o que é couchsurfing, é surfando no sofá. Então a gente ficava de estadia no sofá das pessoas. A gente entrava numa rede social chamada Couchsurfing, ou em alguns grupos no Facebook que existem, e a gente dizia: eu vou estar na cidade tal, na data tal a tal, alguém poderia me dar um abrigo, né, me abrigar, me receber. E aí as pessoas se disponibilizavam a abrir as portas das suas casas para nos receber. Uma dica que eu dou, caso alguém queira realmente fazer couchsurfing, pesquise muito antes, né? Certifique-se de que a pessoa é uma pessoa do bem, né? Para que não aconteça nenhum problema. Eu, pessoalmente, nunca tive problema nenhum. Sempre pesquisei muito antes sobre a pessoa que iria me receber, né? Para não ter nenhum tipo de perigo. Mas fica a dica. Era um tipo de viagem muito bacana, porque eu acabava conhecendo muita gente que abria suas portas e eu acabava vendo o dia a dia, o cotidiano daquelas pessoas que moravam naquele lugar, de uma forma muito mais intensa do que se eu fosse para um hotel, né? Segunda dica: pesquise muito antes de ir, pesquise bastante, coloca no Google. Geralmente quando eu ia para uma cidade eu colocava assim, as 10 coisas que eu não posso deixar de ver em tal cidade, né? Na cidade que eu iria. Então o ideal é você pesquisar muito antes, maneiras de conseguir as coisas mais baratas. Hoje em dia existem muitos sites, muitas comunidades, muitos blogs que dão dicas de como você conseguir as coisas de forma mais barata, né? Descontos de entrada, de
de passagem, né? Então se você se planejar direitinho, com antecedência, pesquisar bastante, com certeza você vai conseguir coisas bem mais baratas e bem mais em conta. Terceira dica: Free Walking Tour. Para quem não sabe, significa caminhada gratuita, um tour de caminhada gratuita, e é um sistema, um serviço principalmente ofertado e encontrado nas grandes cidades da Europa, né, em que as pessoas juntam um grupo de pessoas e um guia vai e leva vocês em alguns pontos conhecidos, dá dicas, tudo isso gratuitamente. E aí no final eles pedem uma gorjeta para quem quiser dar. Acaba sendo uma opção muito legal, principalmente porque é gratuito, né? E no final você dá o que você pode dar, né? Você dá o que você tem. Então acaba sendo uma opção muito legal, muito mais em conta do que muitos tours que o pessoal fecha aí pelo meio do mundo. E acaba sendo bacana também porque os guias são muito divertidos, porque eles querem que o pessoal dê uma gorjeta legal no final, então eles acabam fazendo um passeio bem divertido. Dica número 4, converse com pessoas que já foram nessas cidades. Olha, isso eu acho que é uma das dicas assim principais. Porque quem conhece a cidade, quem já foi lá, tem muitas dicas geralmente para dar para as pessoas que nunca foram, né? Às vezes descobriram coisas que só dá para descobrir lá no local, né? E existem muitas coisas que a gente só consegue sentir, só consegue ver, só consegue entender quando tá lá, né? Então se você vai para uma cidade, procure pessoas que já foram, nem que seja na internet, que você não conheça. Entra nos sites de mochileiros, de viagens, de compartilhamento de experiências e escutem as experiências das outras pessoas, porque com certeza compartilhar experiências e dicas é o melhor caminho. Quinta dica! Essa dica eu demorei um pouco para aprender, mas ela é valiosíssima, valiosíssima. Leve pouca coisa na sua mala. No, God! No, God, please, no! Levar pouca coisa na mala. Isso não é só economia das costas, da coluna, mas é uma economia também de grana, de dinheiro. Por quê? Existe principalmente na Europa, existe um esqueminha chamado voos low cost, que significa voos de baixo custo, né? E esses voos de baixo custo, eles geralmente não permitem que você embarque a bagagem embaixo. Você tem que levar uma mochila em cima com um determinado tamanho e peso, né? Então assim, não, geralmente tamanho só. Então assim, você tem que levar só o que couber realmente nessas mochilas que são específicas. Existem até umas caixinhas que você tem que encaixar a mochila dentro dessas caixinhas para que ela possa embarcar com você dentro do avião. Se ela não couber, você não pode levar lá em cima e aí você vai ter que pagar uma taxa a mais. Que às vezes, nessas empresas de low cost, a bagagem para embarcar, ela às vezes custa ainda mais caro do que a própria passagem. Então, por exemplo, eu uma vez peguei um voo de Lisboa para Pisa, na Itália, Pisa, na Itália, e custou 9 euros. 9 euros. Low cost é vida. Dica número 6. Pacotes turísticos. Bem, eu, Larissa, particularmente gosto muito de fazer o meu roteiro. Existem pessoas que gostam de fechar pacotes porque é mais cômodo, né? A pessoa vai lá, só vai e segue o rumo do roteiro. E aí vai depender muito do jeito que vocês gostam de viajar, né? Os pacotes, eles cobram um pouco mais caro justamente porque eles organizam tudo, né? E já tem todo o esquema fechadinho, pessoas responsáveis para levá-los em lugares, né, que vocês queiram ou não, enfim. Eu, Larissa, prefiro fazer o meu próprio roteiro do jeito que eu quero. Por isso que eu falei lá que eu planejo muito, pesquiso muito antes, para que eu possa fazer o meu roteiro de forma mais barata, para que eu possa ir nos lugares mais baratos, nos lugares que não sejam tão turísticos, né? Então eu particularmente gosto muito de fazer o meu roteiro. Mas vai depender do que vocês gostam e querem fazer. Dica 7. Não pegar táxi. Os taxistas aí vão cair em cima de mim. Mas é o seguinte, gente, eu não pego táxi. Eu não pego táxi nem aqui na cidade onde eu moro no Brasil, nem em canto nenhum. Eu não gosto de pegar táxi. Eu só pego táxi assim
Último caso, nos últimos dos últimos casos, porque é sempre a opção mais cara, então eu gosto muito de pegar transportes públicos. Geralmente as cidades, né, têm transporte público, disponibilizam transporte público. Quando tem metrô, se torna muito mais fácil, né? Claro, quando você tá com muita mala fica mais difícil, mas hoje em dia existem outras opções. Sim, eu já passei por algumas situações bem chatas de táxis que eu pegava no aeroporto e me cobravam tipo o triplo do valor que realmente era. Desligavam o taxímetro, eram grossos, eram, sabe, bem rudes mesmo, e eu tive assim experiências traumáticas demais com táxi, então eu não pego táxi. Dica número 8: pesquisar sobre atrações e passeios que tenham descontos ou que sejam mais baratos. Como isso? Eu vou dar um exemplo, por exemplo. Eu estava no Free Walking Tour em Londres e o guia disse pra gente, deu uma dica pra gente de que 1 hora antes dos espetáculos eles vendiam as cadeiras que não tinham sido compradas por metade do preço. Metade do preço. Eu quase abracei o cara, assim, melhor amigo, best friend forever, sabe? Nossa senhora. E aí esse tipo de dica é importantíssima, é valiosíssima. E às vezes você não encontra esse tipo de dica na internet. Você não encontra em canto nenhum da internet, a não ser por compartilhamento, né, de pessoas que já foram e sabem e dão dicas dessa forma aqui que a gente está fazendo, ou lá no local através desse tipo de dica dada pessoalmente. Geralmente tem alguns países, por exemplo na Europa, que o segundo domingo do mês todos os museus têm entrada gratuita, às vezes é o último domingo do mês, às vezes é o primeiro, então depende muito do local. Por isso eu falo, pesquisem por descontos, pesquisem por promoções, que sempre tem, né? Sempre tem. Dica número 9: tentar não comprar muitas coisas no local. É uma dica que eu dou, mas eu preciso aprender ainda, porque eu tenho muitas coisas de muitos lugares que eu fui. Eu gosto de souvenirs, coisinhas pequenininhas, mas como eu falei, se você tá viajando low cost, você não pode encher muito a sua mochila. Então você tem que realmente se conter, tentar não comprar muitas coisas. Se for comprar coisas pequenininhas, que você possa ir acumulando na mochila sem ter peso, né? E sem passar do peso para que precise pagar uma mala nova. Então, menos é mais. É uma coisa que eu preciso ainda aprender. Dica número 10: estipular a sua viagem de acordo com o seu orçamento. Isso é muito importante. Por quê? Porque se você não tiver uma meta de orçamento, você acaba gastando mais do que pode, né? Isso é meio lógico, mas é uma coisa importante se lembrar. Sempre que eu vou viajar, eu penso assim, quanto que eu tenho para fazer essa viagem? E aí, se eu não tiver o suficiente para fazer essa viagem, ela vai ter que ficar para depois, né? Assim, eu não viajo sem o dinheiro estipulado para aquela viagem, né? Então, ó, se não tenho dinheiro para fazer essa viagem, vou fazer outra agora, né? Não vou fazer essa mais cara. Então, assim, estipular uma meta é planejamento também, se planejar, né? E eu posso gastar até tanto. Então, eu vou poder fazer isso, isso, isso e isso. Eu quero viajar dessa forma? Não quero, né? Então, é uma questão de escolha também, é uma questão de organização, né? De planejamento. Faz um orçamentozinho, coloca uma tabela lá no Excel, vai juntando dicas de pessoas que já foram e vai colocando lá os valores. Tem alguns relatos em alguns sites aí de mochileiros que o pessoal diz quanto que gastou numa ida para essa cidade que você está querendo ir ou para esse país que você está querendo ir. Então já é uma noção que você pode ter, né? Pesquisa os valores do local, vai colocando nessa tabelinha e vai vendo o quanto você pode, o quanto você quer gastar em cada viagem. Bem, é isso, pessoal. Eu espero que vocês tenham gostado dessas dicas, né? Eu gostaria de encerrar com mais uma dica. Olha, o importante é ir. O importante é viajar com muito dinheiro, com pouco dinheiro, seja de forma mochileira, seja de forma turística. O importante é ir, é se desprender, é trocar a roupa da alma, viajando, se renovando, renovando seus ares, renovando as suas experiências, porque isso é o que fica, né? Essas experiências são o que realmente fica na vida da gente e é o que realmente importa no final das contas. Então, viagem com muito ou pouco dinheiro, o importante é ir.
Isso, gente, curtam o meu canal, compartilhem, dê o seu like aqui, aperta no sininho ali em cima para mais dicas de viagem e mais histórias das minhas aventuras pelo meio do mundo. Beijos!